No cabelo, talvez. E aí, pessoal, boa tarde a todos vocês que nos acompanham no podcast Encontro Marcado. E nesta quinta-feira eu tenho a alegria de conversar com a minha amiga, professora, servidora da Rede Pública Municipal, atual secretária municipal de Cultura e Inovação, Ionara Machado Amauacas, uma mulher forte, determinada, que sempre luta pela defesa do direito das mulheres, também sempre fez parte do movimento comunitário e hoje vive o grande desafio de estar à frente da Secretaria Municipal de Cultura. Ionara, seja muito bem-vinda, é uma alegria ter você aqui no nosso podcast Encontro Marcado. Obrigada, Janaína, pelo convite. Um abraço a todos que estão assistindo nesse momento. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre essa causa tão nobre, né, que é o movimento de mulheres, sobre o trabalho que eu estou desenvolvendo na Secretaria, que é um grande desafio. E a gente vai fazer um bate-papo bem legal aqui e talvez levar até algumas novidades, né? Com certeza. Nós vamos ficar muito contentes com essas boas novidades, eu tenho certeza, e as pessoas que estão nos assistindo também vão poder ter a oportunidade de nos acompanhar. Ionara, assim, você, como eu te apresentei há pouco, você tem sempre foi muito envolvida na causa das mulheres, com o movimento comunitário, hoje está à frente da Secretaria, mas antes de falar de qualquer atuação da Ionara Machado, eu gostaria de saber, assim, aquela parte mesmo do coração, da vozona, que eu sei que eu estou te acompanhando aí pela rede social, sei que agora você também tem essa missão. Quem é mesmo a Ionara, a filha, a mãe, aquela mulher ali do dia a dia, lá do nosso querido bairro do Corcovado? Então, Janaína, a Ionara, né, como você falou, filha, mãe, agora avó da aluna, né, é uma pessoa assim, de um coração muito bom, sou muito justa, eu falo que o que me define é a justiça. Eu gosto muito de ser justa, eu não gosto de ver ninguém sendo humilhado, eu gosto de ajudar as pessoas, né. Eu tenho esse meu jeito assim meio que, quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Mas eu sempre procuro encarar o meu trabalho, principalmente com muita responsabilidade. Então, a minha família, graças a Deus, é uma família muito grande lá no bairro do Corcovado, né? Foi a família que fundou o bairro. E é uma família que também gosta muito de ajudar as pessoas, acolhe, né? Recebe muito bem. E eu me orgulho da família que eu tenho, da mãe que eu tenho, dos meus filhos, que são uma bênção, né? Que é o Rian e a Indra. Graças a Deus já estão bem encaminhados na vida. E agora eu tenho uma aluna, né? Que, como eu não pretendo mais ter filha, aí veio a aluninha para completar o ciclo. Selar essa família. Sim. E, Ionara, assim, e uma outra pauta que me chama muita atenção em relação a você, e eu também tive o privilégio de ter assumido por alguns anos a coordenação de política para as mulheres. Hoje nós temos a Vanessa à frente, mas você também já assumiu essa pasta no governo do prefeito Rodrigo Damasceno, e hoje nós temos acompanhado essa luta que nós precisamos continuar enfrentando, colaborando, que é o enfrentamento à violência contra as mulheres. Tarauacá vive um cenário alarmante, nós temos inclusive que aproveitar portas, né, locais como esse para falar sobre esse assunto, para alertar e conscientizar cada vez mais as mulheres, mas também, especialmente, os nossos homens. E eu sei que você sempre foi muito envolvida nessa luta. O que é que você tem a nos falar sobre essa boa pauta, minha amiga? Então, como você mesmo falou, depois que você deixou, né, a pasta, eu assumi como coordenadora municipal de política para as mulheres. Eu acho que as OPMs no estado do Acre, principalmente, elas têm que funcionar muito bem, têm que operar muito bem, porque o Acre, né, está despontando no cenário nacional como um dos estados que mais mata mulheres, né? Sim. Tarauacá não fica para trás. Você sabe, quando você foi coordenadora, a luta que foi. Sim. Quando eu estive coordenadora, a gente conseguiu instalar a primeira salinha da Delegacia da Mulher, para atendimento das mulheres, para elas não serem atendidas no balcão da delegacia, porque é muito humilhante a mulher chegar lá para fazer um boletim de ocorrência e ser atendida ali na frente, todo mundo ouvindo o seu relato, né? Que já é muito difícil a mulher chegar a fazer isso, né? Porque o ciclo da violência, ele faz com que a mulher se torne refém mesmo, que ela não tenha forças para sair. Então, eu acho que essa causa, Janaína, é uma causa de todas nós, independente de estarmos na frente de uma pasta ou não, né? Fortalecer as OPMs, as políticas públicas para as mulheres, né? Eu acho que a gente tem que abraçar mesmo essa causa. O Tarauacá precisa fazer muito mais ainda, né? A gente sabe que todo dia tem mulheres sendo maltratadas, estupradas, mortas, né? E o feminicídio, os casos de feminicídio só aumentam.
Então, eu sei que você, sempre que a gente convida para algum evento de mulher, né, para essa pauta, você abraça porque você já trabalhou e você sabe como é que é difícil, né? Com certeza. E eu sei também que aumentou o número de denúncias, né? Mas também aumentou o número de feminicídio. A lei é fortalecida, agora temos a lei do feminicídio. Na época que a gente trabalhava não tinha só a Lei Maria da Penha. Hoje a gente tem a do feminicídio, né? E mesmo assim o número de feminicídios sempre aumentando. A gente às vezes agora tem a Patrulha Maria da Penha, sim, né? Tem a questão da tornozeleira, que o homem que agride a mulher vai ter que usar. Tem a questão do alarmezinho, que se ele chegar perto, né? O botão do pânico que vai ser ativado. Mesmo assim, as mulheres continuam sendo mortas no Brasil, no Acre, em Tarauacá. Isso é muito triste, né? Eu acho que toda mulher que souber que uma outra está sendo maltratada tem que denunciar. Porque você sabe que a denúncia não precisa vir só da mulher, né? Pode vir do vizinho, de uma amiga. Então, eu acho que se todo mundo se juntar e ninguém soltar a mão, eu tenho certeza que esse número vai diminuir. Realmente, esse envolvimento é de todos nós, é não se calar, é denunciar mesmo, e eu sou muito a favor do papel que a educação tem nesse processo todo. Nós temos que ter novas gerações com novas concepções, com uma formação muito melhor do que a geração que passou, e muito das pessoas que estão aqui hoje, evidentemente. Então, em relação à educação, eu acredito que certamente você também compreende como um papel importante, não é, Ionara? Sim, porque tem aquele programa Maria da Penha vai à escola, que desde pequenas as crianças vão ser educadas a não deixar ninguém tocar no corpinho delas, a não deixar ninguém maltratar elas. Então, eu acho, como você falou, o caminho é a escola, né? Por exemplo, esse caso que aconteceu agora, né? Não sei nem se você ia tocar nesse assunto. Mas tem a ver também com a violência, com a forma como a criança é tratada no seu lar, com a forma como os pais dela se comportam ali, né? E infelizmente, a questão da violência contra meninas continua, os estupros de vulneráveis. E agora, esse caso alarmante que aconteceu, dessa violência desse menino de 13 anos, né? Então, isso nos deixa muito preocupados. Você tem uma filha, né, pré-adolescente, então você se preocupa, minha filha vai na escola, eu não vou estar lá com ela, não tem câmeras, não tem segurança, né, não tem um detector de metal, ela vai estar segura? Então, tipo assim, não está. Infelizmente, nós mulheres, desde pequenas, a gente nunca está segura em lugar nenhum, né, independente se a gente está na escola ou em qualquer lugar. Então, eu acho que a educação é o primeiro passo, tanto em casa como na escola. Fortalecer essas políticas é necessário. Com certeza. Inclusive, vou tocando nesse assunto que muito nos entristece, do episódio que aconteceu em Rio Branco, e foi exatamente no horário que a minha filha estuda à tarde, e passa realmente uma reflexão pela nossa mente, o nosso coração dói, e você se coloca ali no lugar daquelas famílias, das pessoas que foram vítimas. Então, assim, é muita dor envolvida, são muitas situações que, de fato, nos preocupam. Mas aí eu sei que você não fica só na causa das mulheres que precisam mesmo do nosso apoio, do nosso empenho. Você sempre foi envolvida com as associações de moradores ali do bairro do Corcovado. Sim. Sei que tiveram grandes lutas, grandes frustrações, porque é muito natural ao longo da vida, mas também tivemos muitas conquistas. Fala um pouco para nós desse momento da tua vida. Então, atuei também, né, no movimento social, fui presidente do bairro do Corcovado, 2 anos. Foi assim um período assim, quando a Marilete era prefeita, ela foi uma parceirona, assim, sabe, da associação. Eu ligava para ela, e era interessante, Janaína, quando no mandato dela, os presidentes de bairros, eles não ficavam esperando no gabinete, eles passavam direto. Chegou um presidente de bairro, já era atendido imediatamente. Uma ligação de um presidente de bairro, ela já atendia a demanda. Então, foi justamente na época que foi fundado aquele novo bairro lá, né, o Conquista. Eu participei dessa luta, né, estou vivo por um milagre de Deus. Amém. Que tiveram invasões e tudo, né, e a gente teve que saber lidar da melhor forma para que as pessoas não pudessem estar ocupando o terreno de alguém que precisava daquele lugar para morar. Foi uma luta, assim, bem importante, foi uma experiência, assim, que com certeza marcou na minha vida, porque é um trabalho voluntário. Sim. Você não é remunerado, então você está ali lutando por um bairro, por pessoas, para melhorar a infraestrutura de ruas, para tudo, sem ganhar nenhum centavo, né? Infelizmente não é tão reconhecido como deveria, né? Hoje a gente tem aqui em Tarauacá, tem bairros que tem presidente, mas tem bairros que nem tem mais eleição. Sim. Eu acho que precisa ser reativado, precisa voltar esse movimento, é muito importante. O presidente de bairro está negociando com o gestor do município as melhorias, né, para a sua comunidade, para o seu bairro. Então, eu fiquei muito feliz quando eu defendi o meu bairro, né, e foi com unhas e dentes mesmo, assim, no popular. Ganhei muita experiência e também consegui grandes vitórias lá para o meu bairro, né. Eu espero que, está sem presidente no momento, mas eu espero que seja feita uma nova eleição, que alguém assuma, porque você sabe que deixar os seus afazeres profissionais para assumir um trabalho que não é remunerado é muito difícil, né? Como minha avó diz, nem relógio trabalha, né? Sim, sim. Então, tipo assim, é difícil, mas compensa.
sabe? Compensa ver as conquistas que a gente consegue, assim, os investimentos e tal. Infelizmente, alguns estão parados lá, mas eu espero que agora no governo do Dr. Rodrigo a gente possa reativar a creche escola, no Corcovado, como você sabe, a obra está parada, né? Começou na gestão dele, mas aí ele não se reelegeu, está parado, mas ele falou que pretende reativar. Então, melhorias precisam ser feitas, e só são feitas se o movimento social, o movimento de baixo estiver ativo. Realmente, os movimentos são importantes. É um órgão de representação popular e que exercem, sim, um papel fundamental, e que não é todo mundo mesmo que tem esse perfil e que se dedica a uma pauta tão importante como essa. Mas, Ionara, assim, nós já passamos ali conhecendo um pouco de quem é a Ionara, sobre a luta em defesa dos direitos das mulheres. Viemos agora, nesse momento, até aqui ao movimento comunitário. Mas eu quero tratar um assunto também com você sobre eu posso falar isso porque acompanhei durante o processo eleitoral. Você foi candidata, uma pessoa assim, muito, muito envolvida, muito engajada. Nós sempre estávamos ali na linha de frente, ali com os arrastões. Então, assim, fala um pouco para nós dessa experiência também. Eu sou uma das pessoas que incentivo muito que as mulheres, de fato, sejam candidatas, que estejam na luta e que são importantes e que fazem, sim, a diferença, tanto durante o processo eleitoral e, em seguida, quando tenham a conquista do mandato, elas podem colaborar, sim. Nós temos capacidade e muito, não é isso, minha amiga? Meu Deus, como? Sempre falo que as mulheres, se deixarem, elas dominam o mundo. O problema é que não deixam, né? Mas se deixarem, se abrirem assim, ó, um caminho. Então, eu já fui por 2 vezes, né, candidata a vereadora. Eu sempre falo que eu fui pelo projeto, sabe? Porque a minha mãe sempre foi contra eu me candidatar. Ela fica nervosa, ela nunca quis, assim. Mas eu estudei política, né? Eu sentei em uma cadeira no partido, no PCdoB, que eu sou filiada hoje, estudei política com o Sérgio Aragão, o Moisés Diniz também, que na época ele dava palestras pra gente. Então eu estudei política, a política tá em mim, não tem como eu sair. Quando eu fui candidata a primeira vez foi quando o Rodrigo teve o seu primeiro mandato, foi muito importante, ele venceu a eleição. A gente sabe que o candidato, ele colabora muito, né? Sim. Porque no meu caso, principalmente, era voto casado, né? Prefeito e vereador. Se não votasse nele, não precisava nem votar em mim, era voto casado. Né? Porém, como você sabe, aconteceu aquele episódio da morte do meu irmão 2 semanas antes da eleição. Sim. Mesmo assim, meu irmão era o meu principal cabo eleitoral. Era aquele que, quando eu estava em casa ainda, eu costumo me atrasar às vezes, né, para meus compromissos, né? E aí ele dizia, ei, já está na hora, ó, tu vai chegar atrasado no comício. Enquanto eu estava lá em cima esperando para falar, ele estava lá embaixo pedindo voto. Então, eu tive um número considerável de votos. Ajudei o Rodrigo no processo, né? E agora, novamente, recebi o convite, inclusive recebi o convite da Socorro Nery também, para me filiar no PP, mas falei para ela que eu preferia comentar com o coraçãozinho vermelho, né? Que tá em mim, né? Agradeci o convite, resolvi aceitar de novo, né? E, graças a Deus, contribuí de novo para a eleição do Rodrigo. Novamente eu fui pelo projeto, né? Tava no IFAC, né? E aí eu teria sentido certeza que eu poderia contribuir de alguma forma, assim. E, como você sabe, a gente estava todo dia. Eu acho que você, a Cleane, sim, eu acho que a gente era figurinha carimbada nos arrastões todo dia. De frente. Tinham vários candidatos e eles estavam nessa hora fazendo campanha em algum lugar. Sim. A gente todo dia batia ponto nos arrastões. E até que as pessoas falavam assim pra gente, rapaz, vocês têm que sair desses arrastões. Enquanto vocês estão nesses arrastões aí, ó, o povo tá pedindo voto não sei aonde, né? Mas a gente realmente estava ali pelo projeto também. Era apoiar, né, o prefeito Rodrigo. Então, tipo assim, eu sempre acho que eu tenho que mudar de lugar, não quero mais ser candidata, eu tenho que assessorar o candidato. Porque, tipo assim, tem algumas coisas na política que eu não concordo, entendeu, Janaína? Mas, tipo assim, a política é necessária. É aquela questão, se você não for, vai ter alguém que vai ocupar seu lugar. E eu acho que as mulheres têm que ocupar mais lugar na política mesmo. As mulheres podem chegar onde elas quiserem. Infelizmente, na política, elas são minoria, né? Mas eu espero que um dia, pelo menos, né, tenha uma paridade, né? Então, esse é o meu sonho também, por exemplo, na Câmara de Vereadores de Tarauacá, pelo menos 5 mulheres vereadoras, né? Aí eu fico impressionada com um número alarmante que a gente vê. Digo alarmante porque as mulheres são maioria votantes. Uhum. Poderiam eleger várias mulheres, as mulheres que quisessem, né? Então é quando a gente deve dizer assim, ó, tem que se ter mais sororidade. Sororidade, justamente porque você tem que se colocar no lugar da outra mulher. Eu ouvi muito, Janaína, quando eu fui candidata a primeira vez, mulheres dizendo que não votam em mulher. Eu não voto em mulher, bem capaz mesmo. Ela vai ganhar para vereadora, vai ganhar um bom salário, né? Eu só vou ajudar ela a viver melhor. Ou seja, a gente não deve pensar assim, né? A gente deve pensar que a mulher vai estar lá para lutar pelas causas das mulheres também, né? Porque só quem sabe o que a mulher passa é outra mulher.
O homem nunca vai saber, nunca vai sentir as dores que a mulher sente, por exemplo, no parto. Então, tipo assim, as mulheres têm que ser mais unidas, ter mais sororidade, né? Se colocar no lugar da outra e entender que uma mulher estando no poder, ela vai sim poder lutar pela maioria, né, que não está. E aí, a Ionara falando sobre isso agora, me fez lembrar sobre a fala que eu fiz essa semana na Câmara de Vereadores, falando sobre a questão da violência política, da importância das mulheres no processo político e também sobre o enfrentamento que nós precisamos fazer, de fato, o embate dos indicadores de Tarauacá com relação à violência doméstica. E aí eu tenho certeza, Ionara, que se eu não estivesse naquela oportunidade, naquele espaço que me foi proporcionado pela população de Tarauacá, essa fala não estaria tendo essa visibilidade naquele momento. Então eu concordo plenamente com você que nós precisamos estar nesses espaços, fazer a diferença nesses espaços para que outras mulheres possam ter a oportunidade, inclusive, que nós estamos tendo. Isso mesmo. Mas, Ionara, toda a plantação, toda situação ela tem uma jornada, né, uma construção. Sim. E foi também por esse seu trabalho, pela sua determinação e de expor seu nome, pelo projeto, que hoje você também ocupa essa função como secretária municipal de Cultura e Inovação, e eu sempre falo assim, inovação. Turismo e inovação. Turismo e inovação, porque a Ionara sempre diz assim nos eventos. Sim. Cultura, eu até já tinha esquecido do turismo. Cultura, turismo e inovação. Ela sempre faz questão. E aí, conta pra mim como foi o convite, o que passou pela tua cabeça sobre essa missão. Eu não tenho dúvida de que você disse assim, eu tô aqui, tô com desafio, mas conta pra nós. Sim. Então, como eu falei, né, terminou a eleição, né, a gente aquele tempo pra gente, né, Janaína, tipo, pra descansar, porque é muito cansativo, né. Fiquei feliz pela vitória do Rodrigo, pela vitória de todas as pessoas que estavam no projeto, como você, né, aí outras pessoas também que estavam no nosso projeto que ganharam. E aí eu estava em Rio Branco com minha mãe, eu já estava até de passagem comprada, né, que eu ia fazer meu mestrado. E aí quando o Rodrigo me ligou, perguntando se eu aceitava o desafio de ser secretária. Porque justamente algumas pessoas tinham recebido o convite, mas não queriam. E tinha o quê? Um mês para a gente planejar o carnaval de Tarauacá, que estava 6 anos sem carnaval. Então, tipo assim, era um desafio grande, a gente não tinha as licitações prontas, né, para tá tudo certinho, para contratar palco, som, iluminação, ornamentação, tudo que você precisa para fazer um bom evento, né. Então, eu falei com minha mãe, aí eu aceito ou não, minha filha, aceite, né, aceite, vai ser bom para você, pro seu currículo. E aí, graças a Deus, até agora, eu acredito que eu tenha feito um bom trabalho, sabe, Janaína? Porque, tipo, eu jamais vou assumir algo que eu não possa dar conta, né? Então, eu acho que todas as pessoas que aceitam gerir um cargo público, elas têm que entender o mínimo da administração pública, né? E como eu falei para você, no início eu fiz faculdade de administração pública por 5 anos, pela Universidade Federal do Amazonas, e eu sei como funciona, né? Como funciona o poder público, né? Como funciona o fluxo administrativo, então eu só faço alguma coisa errada se eu quiser, né? E eu jamais vou fazer isso. Então, eu aceitei mais por isso também, porque era uma experiência boa para mim, profissional principalmente, né? Uhum. E eu ia também poder contribuir com o meu município, né? Com ideias diferentes, projetos diferentes, né? E até hoje eu tenho tentado fazer, assim, um bom trabalho, a gente nunca agrada todo mundo, né? Claro. Jesus agradou, né? Mas o desafio está sendo bom, sim. Que bom. E uma coisa certa, hoje a Ionara, ela trabalha com um bom time, uma equipe dedicada, comprometida, e já aconteceram diversos eventos aqui, programações aqui em Tarauacá, desde o Luau, o resgate do carnaval, que como você falou, já estávamos há 6 anos sem ter o carnaval aqui no nosso município. Tivemos a virada do ano, Ionara, também, que foi uma festa, assim, muito bem organizada, belíssima, movimentou muito aqui o nosso município. E tem também o nosso Valoroso, eu sou fã, sempre que tenho a oportunidade de falar sobre o nosso Teatro José Potiguara. Acho que o nosso povo Tarauacá, todas as vezes que nós passássemos ali, nós temos que fazer assim, coraçãozinho, um beijinho, porque é o primeiro do estado do Acre, e mais do que ser um prédio, hoje funciona, né? Isso tem uma programação. Com certeza, tem uma vida ativa, né? Com certeza. O nosso teatro, ele passou por uma reforma, estava parado antes da gente assumir. Assim que a gente assumiu, a gente já fez o aniversário do teatro, né? 93 anos, que foi o ano passado. Esse ano a gente comemorou de novo 94 anos. E eu tive a ideia, inspirada na FEM, na Fundação Elias Mansur, que em Rio Branco acontece a Sexta Cultural, de criar a Sexta Cultural. Digo, gente, a gente toda semana, só se tiver um grande evento na cidade, que a gente não vai fazer a Sexta Cultural. Porque é uma oportunidade de a gente valorizar os nossos fazedores de cultura, os nossos artistas locais, né? Então a gente criou a Sexta Cultural.
é bem frequentada por crianças, por adultos, por idosos, pela juventude, né? A gente leva para lá todos os segmentos, capoeira, hip hop, dança de rua. Os povos originários vão fazer apresentações lá, as quadrilhas juninas, os nossos artistas, né, das nossas igrejas também, evangélica também participam com a gente lá. Então, está sendo, assim, bem aproveitado. Né, fica aberto à visitação o dia todo. Né, tem um livrinho lá que eu sempre falo para os meninos que trabalham no teatro, sempre avisar, gente, quando entrar no teatro, pede para assinar, que visitou o teatro. Né, então, eu também deixei um livrinho lá na entrada. Então, o nosso teatro é o mais antigo, mais equipado do Acre. Uma acústica impecável, né, uma arquitetura diferenciada, né, e uma história de quem já passou e já viveu experiências lá que dá para fazer vários livros. Com certeza. Né? Então a gente ainda tem que melhorar algumas coisas. Por exemplo, eu estou lutando para levar um telão para o teatro, porque antigamente as pessoas assistiam um filme lá e as escolas solicitam, quando é que a gente pode assistir um filme? Não tem aquele telão que desce assim no teatro ainda. A gente está, através da Fundação Elisa Mansur, tentando levar para o teatro para a gente conseguir realmente levar mais atividades para ele, para enriquecer mais ainda a nossa cultura, né? E fortalecer esses laços assim mais de perto com nossos fazedores. E o Luau e Onara foi um momento também bem onde movimentou marcante muito Tarauacá, tanto na circulação das pessoas e evidentemente nessa questão da economia. A gente ouvia muito as pessoas falando que ganharam realmente dinheiro durante esse período. Então é importante esse incentivo do poder público por meio da Secretaria de Cultura. Fala um pouco do Luau para nós. Então, o que vem por aí? Isso, vem. Com certeza vai voltar o Luau, né? Tem que voltar, né? Porque foi uma experiência, assim, maravilhosa, né? De ver aquelas famílias. Você, inclusive, eu via lá com a Cioli de dia, de noite. Sim, sim. Então a gente criou a gente voltou com o Festival de Verão, né, que no primeiro mandato do Rodrigo já existia. E aí, junto com o Festival de Verão, que acontecia durante o dia, a gente teve a ideia de criar o Luau, que era à noite. O sol era muito quente durante o dia, entendeu, Janaína? Tipo assim, até equipamentos queimaram. Os cantores, coitados, saíram de lá bem um camarãozinho mesmo, né? Porque o sol batia mesmo de frente. E aí, vamos fazer o Luau. Fizemos o primeiro, foi um sucesso, né? O prefeito gostou, todo mundo gostou. A gente vê aquela monte de família assim na praia de noite, com aquela praia maravilhosa que é as nossas praias. Eu sempre falo, quando eu vou para os encontros do turismo, são as praias mais lindas do estado do Acre. Aí ninguém discute comigo. Ninguém discute, fica todo mundo calado. Eu digo e provo, pode olhar aí no Google, dá um Google aí. E aí, a gente com certeza esse ano a gente vai voltar com o Luau. Espero que a gente consiga abrir o Festival de Verão já com o Luau, né? Então, o povo gosta mais do luau, gosta de mais à noite para a praia do que durante o dia, né? Devido ao nosso sol, né? Durante o dia realmente justamente, pode desfrutar melhor da praia e tal, sentar lá na mesinha, tomar uma cervejinha. Então, foi um momento bem legal. Fizemos 3 luaus, né? E o Festival de Verão durou quase 2 meses. Então, enriqueceu a economia local, como você falou. Teve pessoas que fizeram a barraca, que na primeira semana já tiraram todo o investimento da barraca. E a barraca, ela custa em média, para ser construída, de 12 a 13 mil reais. Então, fortaleceu a economia, né? Todo mundo. Lanches, hotéis, restaurantes, lojas de roupa, de calçado. Então, todo mundo vendeu. Conveniências, né? Distribuidores, então, todo mundo vendeu e a gente ficou muito feliz, sabe? A gente meio que fez um estudo do lucro. Eles ficavam meio assim, mas a gente dizer quanto que a gente ganhou. Eu digo, não, gente, é só para a gente ter uma noção do quanto foi injetado na economia em Tarauacá, né? Porque isso é muito importante. Cultura não é só você ir para um lugar, dançar, ouvir som. Não. Uma roupa bonita, não. É sobre fortalecer, aquecer a economia também. E a cultura, realmente, eu sempre falo, quando tem reunião com o secretário, vocês podem falar o que quiserem, que é a secretaria menor, mas quem fortalece a economia mais aqui são os eventos da cultura. Para defender, né, Mariana? Com certeza, lógico. E com comprovação, né? É isso. Inclusive, sobre as nossas praias, você contando, essa semana, a Alzira, o irmão dela, mora em Epitaciolândia, e ela pegou e olhou rápido e disse, mamãe, lá em Epitaciolândia tem praia? Aí eu sei que não tem como Tarauacá, mas para confortar o coração da criança, eu disse, tem sim, minha filha, tem praia, mas nós sabemos que, de fato, as belíssimas praias são as nossas praias do município de Tarauacá. Sim. E aí, Onara, quando tu olha assim, nós já estamos aqui no mês no mês de maio, né? Cadê esse verão, hein, Janaína? Vai já chegar. E aí, quando a Ionara pensa sobre todo esse período, desde o momento que você assumiu a secretaria, que você faz uma reflexão, qual foi o evento que te deu assim, o maior desafio para você, para a equipe, no teu entendimento? Olha, Janaína, foi o primeiro carnaval. Eu imaginei. Foi o primeiro carnaval, né? Foi realizado aqui na avenida principal da cidade, sem licitação. Foi na cara e na coragem. Nós só fizemos uma tabelinha. Digo, gente, a minha mente assim não para, né? Eu tenho um TDAH, né, amiga, hiperatividade, aí não para. Eu falei, tive uma ideia, hiperfoco, vamos criar uma tabelinha de patrocínio.
R$250 para empreendedores, né, de pequeno porte, R$500 para de médio porte, de R$1.000 a R$2.000 para os grandes aí, os grandes empresários. Deu super certo, a gente conseguiu quase R$20.000 de patrocínio. Então a gente realizou o nosso carnaval só com patrocínio de nossas empresas, do nosso município. Eles foi quem bancaram o nosso carnaval, a ornamentação. E graças a Deus deu certo, né? Colocamos as logos deles em tudo. Acho que até você contribuiu também, tinha sua logo. Sim. Então, tipo, foi assim, na cara e na coragem, com uma equipe de 6 pessoas. A gente não tinha bolsista. Então, a gente trabalhava durante o dia, a gente descansava 6 horas, né? Chegava em casa 5 horas da manhã, dormia, meio-dia, 1 hora no máximo, voltava à secretaria, só saía no outro dia. No primeiro noite de carnaval, nem banho eu tomei. Eu tava lá de leg com abadá do carnaval. Não deu tempo de tomar banho, não deu tempo. Eu moro no Corcovado, né? Sim, eu sei que é mais difícil. Não, vai dar um tempinho. Começamos a arrumar, encher freezer de refrigerante, chegavam os coffee break, tinha que arrumar nas bandejas, eu mandava o pessoal ir pra casa, demorava a voltar, eu ficava lá esperando. Quando eles voltaram, já era hora do carnaval. Então, no primeiro dia, nem banho tomei banho 5 horas da manhã do outro dia. Digo, meu Deus, que nenhum cantor venha me cheirar. Passei um monte de perfume, né? Mas deu certo. Então, tipo assim, foi muita luta, muito trabalho. Eu sempre falo, né? Que a gente devia ganhar hora extra, Fabrício, porque a gente começa no festival de verão, quando é de dia, a gente trabalha um dia todinho antes, para no outro dia, no domingo, ter o festival de verão. Quando é luau, a gente trabalha um dia todinho antes, fica a noite todinho, sai de manhã, porque a gente tem que guardar nossas coisas. Tem o antes, então, tipo, o durante e o pós. Um evento como esse tem então, todo tipo assim, por mais que as pessoas às vezes não valorizem tanta cultura, mas é muito trabalho por trás de um evento pequeno, médio ou grande. O grande nem se fala, né? Então, por exemplo, agora, esse ano o prefeito já deu a certeza que vai voltar a Expo Tarauacá. Eu estava conversando com a minha equipe. Gente, ó, é um outro grande desafio, porque eu nunca organizei uma Expo. Uma Expo, digamos que é juntar todos esses eventos que nós já fizemos no evento só. Não é só convidar os empresários locais, os MEIs, né, os pequenos... Queria todo o movimento do Estado. Isso, os pequenos empreendedores. São estandes de carros que já entraram, de concessionários já entraram em contato. É uma estrutura muito grande. Os órgãos do governo do Estado também querem colocar seus estandes. Mas eu sei que Tarauacá merece e quer essa festa, porque o ano passado não tivemos, né? Por conta da questão financeira mesmo. O primeiro ano de governo é muito difícil. É muito difícil. Você sabe que quando você está no poder público, tudo é recurso que você tem que ter, né? Recurso financeiro. As coisas têm que ser feitas da forma legal. A gente não tinha como fazer. O prefeito, realmente, ele foi pelo caminho certo mesmo, porque ele podia ter feito alguma coisa de qualquer jeito, né? Mas não, ele resolveu que ia fazer uma coisa bem feita. Esse ano, se Deus quiser, vai ter. Ele já deu a confirmação que a gente vai retornar com a nossa Expo Tarauacá. Em breve vai ter mais novidades ainda, né? Das nossas atrações. E eu tenho certeza que a população de Tarauacá vai gostar muito. Isso é importante, a população de fato tem essa expectativa, o nosso povo merece, e é mais uma oportunidade para que a nossa economia seja aquecida e que o recurso realmente circule, não só aqui em Tarauacá, como em outros locais, que são diversas, como você falou, empresas de outros locais também que vêm para Tarauacá e, portanto, nossa população é que ganha. Agora, Iona, nós, como eu te falei, nós estamos em maio, saímos do aniversário de Tarauacá, que teve toda uma programação, claro que aí envolve todas as outras secretarias, não só a Secretaria de Cultura, Turismo e Inovação. E aí nós vamos ter ali, como você falou, o Festival do Verão, mas nós aqui que estamos bem envolvidos nessa parte da cultura já estamos na expectativa sobre a possibilidade de nós termos o São João em Tarauacá. Seria assim... Festival de quadrilha. Sim. O ano passado a gente programou, a FEM patrocinou pra gente palco, som, iluminação. Tinha data, só que o Festival de Verão, como foi muito extenso, Janaína, ele engoliu o Festival de Quadrilha. Sim. A gente não tinha como fazer 2 festivais ao mesmo tempo com a nossa equipe tão pequena, né? Então, esse ano a gente pretende realizar o Festival de Quadrilha, já estamos vendo uma data, né? Já estamos fazendo nosso planejamento, trazer quadrilhas também de outros municípios para se apresentar, fazer uma festa bem bonita, porque o povo gosta, né? Então, a gente está tendo esse cuidado também de não ser na mesma data de algumas escolas, porque a gente sabe que toda escola quer fazer em junho, né? Mas a gente vai fazer esse ano, né? E talvez fazer um concurso, né? Premiar a melhor quadrilha. Pode ser quadrilha de bairro, pode ser quadrilha de escola. Eu gostaria muito que as quadrilhas de bairro voltassem. A gente vai fazer essa campanha, né? A gente sabe que só tem mais quadrilha de escola, né? E fazer a nossa quadrilha também da gestão, né? Sim. Da Câmara de Vereadores, juntar todo mundo, pra gente brincar um pouquinho. Então, a gente pretende, sim, resgatar esse festival de quadrilha junina, porque é uma festa bem importante. A gente tem a quadrilha Matutos pelo Avesso, que o ano passado foi reconhecido como Patrimônio Cultural do Estado do Acre. Temos a quadrilha da Samanta, né, que é uma quadrilha também bem bonita. Então, a gente tem que valorizar esses fazedores e fortalecer ainda mais para que outras pessoas se inspirem, né, porque é muito bonita essa arte, né. Quando a gente vê eles dançando assim, às vezes até desmaiando no final de uma apresentação que eu assisti em Rio Branco, eu fui o ano passado,
né? Tava lá eu, a Marilete, a gente assistiu lá em Rio Branco o Festival de Quadrilha, que foi muito bonito. E a gente tem que fortalecer, ajudar, conseguir também com patrocínio, porque é muito gasto que tem para fazer, né? Uma apresentação dessa. E a gente tem que sensibilizar também os nossos empresários de Tarauacá, para quando eles forem pedir ajuda, ajudem. É importante, né? A nossa cultura precisa, a gente precisa de mais investimento mesmo. Que bom. E, Onara, se tiver mais alguma coisa aí nessa tua pauta que você tenha interesse em trazer aqui para nós, fica à vontade. Mas eu gostaria também que você já se despedisse dos nossos ouvintes, das pessoas que nos assistem. Eu quero muito agradecer a você pela oportunidade de nós estarmos aqui conversando, levando a informação sobre as mulheres, sobre a luta sindical. Sim. E sobre o papel que todos nós temos, né? Seja lá na nossa casa, no nosso dia a dia, seja nos locais onde nós estamos inseridas, nós temos sim que falar sobre isso. E é uma satisfação ter você aqui conosco no podcast Encontro Marcado. E é isso, minha amiga. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer também. Só quero deixar assim uma última notícia, né? Que é notícia mesmo. Que já os editais da PENAB, do ciclo 2, vão estar disponíveis, né? Só está dependendo de uma coisa, da Câmara de Vereadores. Vou explicar. Mas vai dar certo. Se a Câmara de Vereadores aprovar na próxima sessão, a gente solta esses editais. Eu estou recebendo mensagem direto, viu, Naina, dos fazedores de cultura e os editais, porque os outros municípios já soltaram, né? E a gente, por uma morosidade mesmo, não da Câmara, mas porque demorou a ir para a Câmara também, a lei, né, que era para ter ido ano passado, e agora está com a Câmara, agora está com a Câmara de Vereadores. E aí, eles aprovando, a gente vai soltar os editais, e aí vão ser 315 mil que vão ser investidos na cultura de Tarauacá, para quem quiser submeter projeto como iniciante, ou quem já fez projeto como você, que submeteu vou fazer outro esse ano. Vai fazer outro, então, com certeza vai ser assim, também injetar dinheiro na economia de Tarauacá, porque valorizar os ganha todo mundo, de cultura. Justamente, ganha todos os segmentos culturais e também injeta dinheiro na economia do município. Então, já a gente vai soltar, eu estou ansioso para soltar esses editais já. Eu agradeço aí, Onara, e digo para os nossos fazedores de cultura que fiquem tranquilos, vai dar tudo certinho sobre a aprovação da lei no Poder Legislativo, mas eu não posso me despedir aqui do podcast Encontro Marcado sem fazer os devidos agradecimentos aos nossos bons parceiros, que seria de nós sem os nossos parceiros. Agradecer a DBV Juruá, a Vitória Eletro, a Drogaria Viver Bem, a Marcenaria Império Rústico, o restaurante Paris Garden, a Mediacre e também a IDM Net do nosso amigo Delmar. Agradecer aqui ao amigo Igor Costa, nosso parceirão aqui do podcast, nosso programador. Se você tiver interesse de fazer algum trabalho que o nosso amigo Igor está atuando nessa parte visual, você pode fazer contato com ele por meio do 39 16 31 22. E para ser nosso parceiro, você fala com a Cioli no 39775176 ou comigo no 39776041. Nós vamos para o intervalo comercial, mas me aguarda que já vai entrar aqui o Acioli para conversar com a nossa amiga e advogada Laisa.